Gente, para um papo, eu queria trazer pra vocês algo assim de experiência em que hoje eu tava observando que às vezes a gente quer fazer isso e a gente também vê nas pessoas, né? Da gente querer, como eu falei numa publicação que eu fiz, até coloquei aqui no Stories, falando sobre verdade do Espírito Santo, né? Que às vezes a gente quer, as pessoas, às vezes, a religiosidade, a gente, às vezes a gente quer obrigar o outro a fazer coisas que essa pessoa não quer. E assim, não é legal. E esse jeito da gente ser não é ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele não é assim. E quando a gente vai buscando aprender dele, a gente vai buscando essa imagem e semelhança. Porque nós já somos, só que precisamos de conhecer o que é ser imagem e semelhança. E quanto mais a gente busca e vive, né, e através do Espírito Santo que vai fazendo esse trabalho, de dar entendimento pra gente, clareza que ele vai trazendo, a gente vai se tornando. A gente já é, mas a gente vai vivendo essa imagem e semelhança. E assim, o que, que eu posso perceber em todo o aprendizado que eu já tive, já busquei, a Deus é que lá em Gênesis mostra muito isso, né, sobre essas. E aí, lá em Gênesis mostra que quando Caim estava perto de praticar o pecado, Deus também falou para ele, e não só ele, com Adão e Eva também. Ele deu a instrução e deu o direcionamento, e quem teria que andar naquela verdade que ele trouxe, era eles. Eles já sabiam da verdade, já tinham entendimento, e eles tinham que andar naquilo. Por isso que Deus, ele é assim. Ele ensina e quer que a gente ande naquilo. Se a gente quer é, obrigar o outro a fazer alguma coisa, a gente não está sendo certo, a gente não está sendo como Deus gosta. E aí, quando a gente ora para Deus, pedindo para que ele faça algo, mas é contra a palavra dele, contra a vontade dele, não é aquilo que Deus quer, não é aquilo que Deus é. Então, se a gente quer fazer algum tipo de oração em que obrigue o outro a fazer algo que o outro não quer, na verdade a gente está orando errado. E Deus, ele não vai te atender nessa oração, porque nem ele mesmo faz esse tipo de coisa. E por que eu tô falando disso? Porque eu lembrei sobre um acontecimento, e esse acontecimento era uma senhora falando para orar, né, para que uma certa pessoa saísse, não fizesse determinada coisa. E aí eu lembrei, comentei sobre isso, né, sobre Gênesis, né, que sobre o pecado, né, Deus, ele deixa a pessoa livre, ainda mais se a pessoa tem entendimento da palavra, ela deixa ela livre, ela não vai, Deus, ele não vai obrigar, ele não nos obriga, ele nos dá sabedoria, Jesus nos dá entendimento, ele nos ensina porque ele é o nosso professor, e ele quer o quê? Que a gente ande naquilo, a gente já sabe, a gente já tem clareza, ele já deu entendimento pra gente, ele quer que a gente continue andando, não é o Espírito Santo, ele vai nos relembrando, mas se a gente decide, então a gente precisa de decidir andar naquilo que a gente já sabe que precisa de andar. Então Deus, ele não vai, ele sempre nos deixou e sempre vai nos deixar livre, mesmo quando a gente já tem entendimento. O Espírito Santo, ele vai trazer de novo que aquilo é errado e você vai decidir ou não ser direcionado por aquilo. Ele não vai te obrigar a fazer, ele vai te ensinar, vai te direcionar. E você, juntamente com ele, com a direção dele, vai praticar isso. Então, ele não vai te obrigar. Por isso que o Espírito Santo, ele vai fluindo através de nós, naturalmente. Não é o pensar, vou falar isso pra pessoa mudar. Não, é algo que o Espírito Santo vai trazendo e a gente vai transmitindo. Pra não adianta a gente querer fazer uma oração, isso seria uma macumba. Porque obrigar o outro, coisa que Deus nem mesmo obriga, está fora da vontade dele. Então, assim, na oração mesmo, vocês pedem, mas pedem errado. Porque não está de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente pede por meio do Espírito Santo, quando a gente pede correto, Deus, ele vai nos dar. Porque ele é um pai bom. Só que se for para um motivo ruim, e ainda mais querendo obrigar o outro a alguma coisa, Deus, ele não vai fazer isso. Então, assim, não adianta a gente querer obrigar o outro e não ser para que o outro deseje também ser.